Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana, quinta-feira, leitura. E eu quero recomendar este material aqui, Imagens do Inconsciente, da Nise da Silveira. Inclusive, tem um filme com Glória Pires contando a história de Nise da Silveira. E este material aqui é produto do trabalho dessa incrível mulher que revolucionou o tratamento de pessoas com transtornos psicológicos, né? E esse material da Nise, aqui tem a foto dela, né? Para vocês conhecerem, Nise da Silveira. Pesquisem sobre ela, gente, é fantástico. E hoje, inclusive, você pode visitar o Museu do Inconsciente, aqui no Brasil, se não me engano, está em São Paulo. No Museu do Inconsciente vai ter as obras, as pinturas dos pacientes dela, né? Os desenhos, as pinturas, que são fantásticas. Esse livro contém essas pinturas. E vai falar sobre o ateliê de pintura, abstração e angústia, o espaço subvertido, dissociação, ordenação, o afeto catalisador, a psicologia da esquizofrenia, segundo Jung, mundo externo, mundo interno, penetração no mundo interno, imagens arquetípicas na esquizofrenia, o tema mítico do dragão-baleia, o tema mítico de Daphne, o tema mítico de Dionísios, o tema mítico da união de opostos e o tema mítico do Deus Sol, que são temas trabalhados com essas pessoas. Inclusive, aqui no canal tem uma live com Kelly Gouveia, falando sobre a pesquisa dela, da análise das pinturas de um artista esquizofrênico, também do Museu do Inconsciente, né? E eu quero ler aqui com vocês a apresentação e o prefácio desse material, tá bem? A apresentação feita por Luiz Carlos Melo, em 2022, e posteriormente o prefácio. Apresentação. Após sua aposentadoria compulsória em 1975, Nise da Silveira começa um período de reflexão sobre sua longa e profícua obra, realizando publicações, filmes, documentários, cursos e exposições. Os livros Imagens do Inconsciente e O Mundo das Imagens fazem parte desse período e iniciam-se a partir de um sonho extraordinário, uma tigresa parindo 2 filhotes em uma caverna. Depois de me contar o sonho, ela disse decidida: é hora de fazer o livro. Até então demonstrava hesitação em realizá-los, apesar do incentivo das pessoas à sua volta. Este sonho da tigresa parindo é uma imagem visceral de seu processo criativo, expressa aqui por meio de sua identificação com os felinos. A tigresa dá à luz 2 filhotes. O dos estudos de Nise sobre a compreensão do processo psicótico através das imagens, nasceram 2 livros, alicerces de seu trabalho científico, Imagens do Inconsciente e O Mundo das Imagens. Nise sempre combateu o atraso da psiquiatria e seus violentos tratamentos. Em 1981 foi lançado o primeiro livro Imagens do Inconsciente, síntese de sua rica e revolucionária obra. Nesse dia, ela disse em depoimento à imprensa: tudo o que tinha a gravar, gravei no livro. Sou eu que estou aqui. Sou eu que estou ali. À medida que evoluía, o texto do livro era traduzido para o inglês e enviado, juntamente com as fotografias das imagens, para a apreciação de sua amiga Marie-Louise von Franz, que elogiava a profundidade do trabalho. Von Franz, em uma das cartas, escreveu: é muito reconfortante saber que alguém compreendeu tão bem Jung, do outro lado do mundo. E eu admiro a clareza e a coragem pela qual você, Nise, diz o que deve ser dito. Segundo Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras, quando Nise da Silveira publicou Imagens do Inconsciente, a psiquiatria tradicional foi abatida sem piedade. Foi um marco, um livro extraordinário, de uma singularidade tal que causou espanto e admiração. Fruto de anos e anos de intensa pesquisa, escrito numa prosa exemplar, as imagens perturbaram pela rara e estranha beleza. Era uma denúncia total, sem meias palavras. A biografia em lugar do caso, e a psiquiatria assumindo a condição de coautor ou de leitor, atento às vozes de seus antigos hóspedes compulsórios, silenciados por terríveis expedientes. Jung, em seu início de carreira no hospital psiquiátrico, constatou que faltava à psiquiatria uma verdadeira psicopatologia, uma ciência que mostrasse aquilo que acontecia dentro do indivíduo durante a psicose.
O trabalho de Nise foi uma contribuição valiosa para essa nova ciência, sempre centrado no estudo e na compreensão das imagens criadas nos ateliês do Museu de Imagens do Inconsciente, relacionando-as com as histórias de vida de seus autores. Em 1954, Nise envia uma carta a Jung, indagando sobre a significação das mandalas feitas espontaneamente nos ateliês do Museu de Imagens do Inconsciente. A partir daí, estabeleceu-se uma correspondência entre os dois. O envio de novas fotografias de pinturas em que outros temas surgiam traziam igualmente surpreendente sintonia com os estudos junguianos sobre os arquétipos. Jung, entusiasmado com o trabalho realizado no Brasil, que confirmava sua concepção sobre o inconsciente coletivo, envia cartas ao Instituto Jung de Zurich em 1956, convidando Nise a frequentá-lo e organizar uma exposição com as obras do Museu de Imagens do Inconsciente por ocasião do segundo Congresso Internacional de Psiquiatria. No final da carta, ele escreve: "Eu ficaria contente se, por meio da visita da doutora Nise da Silveira, o contato entre os psiquiatras do Brasil e da Suíça se aprofundasse. Certamente esse encontro será importante para o futuro, tanto da psicologia quanto da psiquiatria." Nise da Silveira tinha muitas afinidades com o psiquiatra inglês Ronald Lang, um dos fundadores da antipsiquiatria. Os dois estudaram piano e contestaram a psiquiatria tradicional. Em 1978, tiveram a oportunidade de se conhecerem no Museu de Imagens do Inconsciente. Logo que chegou, Lang pediu-me para ver imagens relacionadas com o simbolismo da morte e do renascimento. Ele logo percebeu que ali se revelavam as profundas vivências que o indivíduo atravessa durante a psicose, assunto no qual ele era especialista. Ao final da visita, escreveu esse depoimento: "Confio na continuidade e expansão deste trabalho. Trata-se de uma coleção que já tem fama internacional, pois representa uma contribuição de grande importância para o estudo científico do processo psicótico." O segundo livro, O Mundo das Imagens, foi lançado em 1992 graças ao incentivo da Fundação Vitae. Trata-se de uma continuação do primeiro livro, abrangendo as tentativas de mudança da psiquiatria atual, as histórias de vida dos frequentadores dos ateliês relacionados às sutis relações entre o mundo externo e o mundo interno e os temas arquetípicos tão comuns nas vivências esquizofrênicas. Foram 26 anos nos quais tive o privilégio de conviver com essa personalidade única, marcada pela ética, pelo rigor em seu trabalho e entusiasmo na criação de novos paradigmas. Como colaborador, participei da preparação dos 2 livros, com pesquisa de texto e, principalmente, imagens que faziam parte dessas publicações. Em 1993, sugeri a Nise que fizéssemos uma reunião modificando textos e acrescentando imagens que integram as edições posteriores. O lançamento dessas primorosas edições vem de encontro ao ano das comemorações dos 70 anos de existência do Museu de Imagens do Inconsciente. Com todas as fotografias em cor, vem à luz a concretização do antigo sonho de Nise e da equipe do Museu de Imagens do Inconsciente, graças à editora Vozes, à Sociedade de Amigos do Museu da Imagem do Inconsciente e a Mauro Domingues, que com seu dedicado trabalho voluntário coordenou o processo de digitalização das obras que ilustram os 2 livros. E o prefácio, escrito pela própria Nise da Silveira. Este livro contém dados reunidos através de muitos anos de experiência vividas no hospital psiquiátrico. Meu trabalho não se inspirou na psiquiatria atualmente predominante, caracterizada pela escassa atenção que concede aos fenômenos intrapsíquicos em curso durante a psicose. Ao contrário, meu interesse maior, desde cedo, se dirigiu no sentido de penetrar, pouco que fosse, no mundo interno do esquizofrênico. Aconteceu que dirigi, em 1946 a 1974, a seção de terapêutica ocupacional no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. O exercício de múltiplas atividades ocupacionais revelava, por inumeráveis indícios, que o mundo interno do psicótico encerra insuspeitas riquezas e as conserva mesmo depois de longos anos de doença, contrariando conceitos estabelecidos. E dentre as diversas atividades praticadas na nossa terapêutica ocupacional, aquelas que permitiam menos difícil acesso aos enigmáticos fenômenos internos eram desenho, pintura, modelagem, feitos livremente.
Na escola viva, que eram os ateliês de pintura e de modelagem, a escola que eu frequentava cada dia, constantemente levantavam-se problemas. Dificuldades que conduziam a estudos apaixonantes e muitas vezes tornavam necessária a procura de ajuda fora do campo da psiquiatria, na arte, nos mitos, religiões, literatura, onde sempre encontraram formas de expressão às mais profundas emoções humanas. O mais importante acontecimento ocorrido nas minhas buscas de curiosa dos dinamismos da psique foi o encontro com a psicologia junguiana. Jung oferecia novos instrumentos de trabalho, chaves, rotas para distantes circunnavegações. Delírios, alucinações, gestos estranhíssimos, imagens pintadas ou modeladas por esquizofrênicos tornavam-se menos herméticas se estudadas segundo seu método de investigação. E também não lhe faltava o calor humano de ordinário ausente nos tratados de psiquiatria. Nos últimos 5 capítulos, tentando aplicar a psicologia junguiana, procurei aprender o fio mítico que dá sentido ao processo psicótico nos casos clínicos estudados. São ensaios incompletos, insatisfatórios, de uma psiquiatria humanística, ciência estreitamente vinculada às demais ciências do homem. Esta psiquiatria, tal como já começa a ser praticada em outros lugares, tem por meta ajudar o doente a entender os conteúdos arcaicos e invasores do consciente, originários de estratos mais profundos da psique, não como realidade concreta, segundo lhe está acontecendo na situação psicológica, mas visa guiá-lo através da elaboração difícil e sofrida desse material na qualidade de linguagem simbólica. Quando esse livro era ainda mero projeto impresso, recebi uma carta de minha amiga Alice Marques dos Santos, junho de 1976, contando-me um sonho. Ela folheava um livro escrito por mim. Era um livro grosso encadernado de verde escuro. As páginas do livro eram diversamente coloridas, umas azuis, outras rosa vivo, outras mais claras, brancas. Na realidade, se nos lembrarmos do simbolismo das cores, o sonho de Alice apreende a estrutura do meu trabalho. De fato, a observação clínica atenta, junto com o esforço do pensamento, na medida de minhas possibilidades, aceito as instituições, mas recorro à reflexão que as examina. E a presença da emoção é permanente. Assim, posso abster-me de dar explicações, de certo inúteis, ao leitor particularmente cioso da rigidez científica que por acaso percorra páginas deste livro. Agradeço a Marie-Louise Vonfan, mestre e amiga, o estímulo essencial para decidir-me a publicar esses dados da experiência e estudo. Agradeço a Luiz Carlos Gonçalves de Mello e a Luciana Ramos Mesquita a colaboração inteligente na investigação sobre as imagens, em discussões, leituras e releituras, buscas bibliográficas, constante paciência. Arnaldo Rocha por incansável e múltiplas formas de ajuda. Sou muito grata a Temira Brito, a Rubens Rocha Filho e a Marlene Rory por diversas sugestões oportunas e contribuição para a melhor clareza do texto. Muito recebi também de Narcisa, sobretudo de Mafalda, amigas fiéis. Lembro com ternura meu primo Léo Vitor, que tanto desejou editar esse livro, mas partiu antes que isso pudesse acontecer. Sou infinitamente grata aos autores das imagens aqui reproduzidas, todas pertencentes ao acervo do Museu de Imagens do Inconsciente. Esse livro, que nos anos 70 agora foi reeditado pela editora Vozes, a partir de 2022, com as imagens, as pinturas, os trabalhos e as análises fantásticas de uma obra que precisa ser conhecida, precisa ser divulgada, precisa ser estudada. Pessoas com transtornos, pessoas com certas características e debilidades precisam ser respeitadas, tratadas com dignidade, e sua visão de mundo e formas de compreensão da realidade também precisam ser conhecidas. Se puder, visite o Museu de Imagens do Inconsciente e adquira esse material fantástico. Você pode usar o meu cupom de desconto, porque é um material da editora Vozes, então os meus cupons valem para esse material. Também tem um outro livro, né, das imagens, também foi editado pela editora Vozes. E, se puder, assista a live
com Kelly Gouveia sobre a pesquisa dela de análise das pinturas de um esquizofrênico. Um trabalho fantástico que precisa ser continuado e conhecido. Fica aqui a dica de leitura da semana. Ótimas leituras e até a próxima.